Olá! No vídeo que eu falei sobre o inconsciente, recebi uma pergunta usando essas palavras, né? Existem técnicas de reprogramação da mente inconsciente e eu achei interessante esse termo, né? Há um tempo atrás esses termos estavam muito em voga, né? As pessoas falavam muito disso. A gente via muitos livros, palestras e coisas bem nesse sentido de reprogramação mental, reprogramação cerebral, mudança de padrão de pensamento, padrões mentais. São palavras muito fortes que na realidade não se referem a um circo tão grande assim, né? A gente muda padrão de pensamento, a gente faz uma reprogramação mental até no dia a dia da gente. Eu acredito que até você que está aí me ouvindo deve ter feito isso várias vezes, sem às vezes ter percebido o que fez, né? Por exemplo, uma situação que tenha sido forte para você, que te passou uma informação, às vezes é uma informação que foi forte, mas não teve um aparato tão grande, uma coisa do dia a dia. Talvez a visão de um mendigo na rua, talvez a visão de uma pessoa ajudando outra, talvez um insight que você tenha tido por uma cena de um filme que você assistiu, alguma coisa que fez você se perceber um pouco mais. Aquilo mudou o teu modo de pensar. E foi uma reprogramação da mente inconsciente, porque quando a gente muda conteúdos que estão lá guardadinho, que não são acessados assim, de uma forma tão fácil, mas ainda assim a gente consegue mudar esses conteúdos por conta de coisas que a gente percebeu, que viu, e a gente fez uma reprogramação mental. Então o nome é bonito, é meio fabuloso, mas é possível que isso seja feito tanto no dia a dia, mas eu fico com um pouquinho de preocupação quando as pessoas procuram por esse termo, porque me dá a impressão que elas estão procurando uma fórmula mágica, um pó de pirilim-pim-pim, né? Uma receita de bolo que alguém dê para ela, que ela vai fazer aquilo e ela vai ter uma mudança, né, por completo como pessoa ali em pouco tempo. Como eu falei, não que mudanças não sejam possíveis, sim, são possíveis. Você pode fazer isso. Vou dar até um exemplo de uma situação que eu presenciei, de uma pessoa conhecida que mudou completamente, que praticamente se curou de uma depressão que carregava há muitos anos, depois de ter saído de um problema de saúde que levou ela para uma UTI, que deixou ela ali num estado muito crítico, e quando ela se recuperou dessa doença, ela voltou sem depressão. Né? E o que faz a gente pensar, pode ter mil possibilidades, pode até ser que a química do cérebro dela tenha se alterado, pode ser que tenha tido mudanças nos hormônios hormônios do humor dela por conta da doença. Talvez os medicamentos que ela tenha recebido tenha causado alterações químicas, ou talvez ela tenha tido a possibilidade de perceber o mundo de outra forma, saindo da doença, percebendo que, opa, pera lá, tem coisas muito mais importantes no mundo do que aquilo com as quais eu me preocupava. Foi uma reprogramação mental, foi uma mudança de padrão de pensamento. Mas quando a pessoa não consegue sozinha, quando a pessoa precisa de uma mudança e essa mudança não vem, né, espontaneamente ou não vem por conta de algum outro fator, talvez a pessoa já tenha se esforçado, talvez ela já tenha tentado mudar e não conseguiu, aí sim existe a possibilidade da psicoterapia. A mudança de padrão de pensamento é uma das propostas, né, da psicoterapia para trabalhar a mudança do ser humano. Que mudanças? Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida e quer mudar o seu comportamento, quer ser mais espontânea. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, muito preocupada com as coisas, gostaria de viver mais levemente também. Uma pessoa que percebe que ela não se empenha tanto quanto ela precisaria e quanto ela gostaria. Talvez é uma pessoa que se puna e se sinta mal consigo mesmo por perceber que ela não faz as coisas que ela precisa fazer, que seriam boas para ela. Talvez tenha conteúdos inconscientes segurando essa pessoa aí numa vida mais limitada, né? Então, o processo de terapia pode trabalhar esse tipo de coisa. Outros exemplos: pessoa que sofre com antecipação, está sempre achando que vai acontecer alguma coisa ruim, né, e sofre muito tempo com isso, enfim. E quando a pessoa fala assim, eu quero uma técnica para reprogramar minha mente inconsciente,
eu fico pensando no perigo, né, da busca desse pó de pirlim-pim-pim. Por quê? O trabalho do psicólogo é sempre identificar qual é a necessidade, qual a possibilidade de trabalho com cada paciente que ele tem na frente dele. Então vai ter técnicas diversas, conforme o caso, conforme a abordagem. Ele pode usar a associação livre, né, se ele quiser usar a psicanálise. O método socrático, se ele quiser usar a abordagem cognitiva. Ele pode usar o treino de habilidades sociais, se for esse o caso e a necessidade dessa pessoa. Ele pode usar a flecha descendente, pode usar a descatastrofização. Palavra difícil, mas é uma técnica bem interessante para essas pessoas que são muito preocupadas, muito ansiosas, que estão sempre com a sensação de que tem uma catástrofe iminente para acontecer na vida dela. Sabe aquela pessoa que parece que está sempre em estado de alerta, está sempre se assustando com qualquer barulho, está sempre com essa sensação mesmo de catástrofe a qualquer momento? E tem uma técnica que chama descatastrofização. Existe uma técnica de relaxamento, de autocontrole, do questionamento de pensamentos disfuncionais, essa é da terapia cognitiva comportamental também, onde vai fazer todo um treino e um estudo dos pensamentos disfuncionais dessa pessoa e questionar, investigar esses pensamentos, trazer para a razão o quanto que a pessoa está se deixando levar por ideias, conceitos, crenças que não são verdadeiras, são de imagens, distração, extinção, modelação, enfim. Existe uma série de técnicas que cada uma delas podia levar o nome de técnica de reprogramação mental. Cada uma delas podia levar o título, né, de mudança de padrões mentais. Mas como eu disse, normalmente a gente não usa esse nome porque alguns meios já usaram de uma forma que deixou a coisa meio pó de pirlim-pim-pim, a gente não acredita nisso, a gente acredita no trabalho, numa coisa que pode ser feita com consistência, no trabalho realmente de mudança, de autoconhecimento, que a pessoa não saiu super motivada e eufórica de uma palestra, ou de uma situação, ou de um exercício, de uma técnica, e aquela euforia, né, se acaba depois de alguns dias e ela volta ao que ela era antes. A gente gosta de trabalhar num processo de realmente de mudança de pensamento, de crenças internas, daquela coisa mais profunda da gente. Eu tenho medo um pouquinho dessa teoria do tudo, né, fazendo aí uma alusão da física que está alguns estudiosos na busca dessa teoria do tudo, que seria um conceito que explicaria todas as questões físicas e matemáticas, enfim. De fazer esse resumo, né, numa teoria do tudo psicológica. Tem? Não tem? Seria bom? Talvez, sei lá, quem sabe um dia alguém descobre, né, olha, um exercício, uma técnica que muda totalmente todas as pessoas, independente do motivo, do problema que ela tenha. Já pensou como seria bacana? Mas enfim, não chegamos lá. Enquanto isso, a gente tem nosso trabalho bacana mesmo, de dia a dia, de mudança interna, que pode ser feito sim. Obrigada por me ouvir.